A devocional de hoje, Lucas, capítulo 17. Continuarei na nossa maratona. Esse texto aqui só se encontra em Lucas. E ele é muito rico. Tem algumas partes aqui que são muito profundas, muito profundas. Jesus ele fala uma coisa interessante aqui sobre o versículo 3. Presta muita atenção. Lucas 17, 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Jesus está colocando aqui uma coisa muito importante. Se o teu irmão pecar contra você, repreende-o. Não fale dele por trás, não vire a cara. Confronte, olho no olho, a verdade, a sinceridade. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Eu quero só colocar uma coisa interessante aqui sobre o número 7. O número 7 na Bíblia, ele tem a simbologia de plenitude, o número completo. Por isso que é muitas vezes chamado número de Deus, tá? Porque é um número pleno, completo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não seria 7 vezes literalmente, mas quantas vezes forem necessárias. Se o seu irmão pecar contra você, quantas vezes forem necessárias, perdoe-lhe. É isso que Jesus está dizendo. Ele está usando aqui uma figura de linguagem para mostrar que se ele se arrepender e vier pedir perdão, perdoe-lhe. Isso não é banalizar com leviandade uma situação, mas arrependimento significa eu me entristeci por ter errado e eu vou mudar. E quantas vezes for preciso, perdoe. Não é brincar com coisa séria. Não é pecar e depois ficar pedindo perdão e voltar a pecar. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Mas está dizendo o seguinte: quantas vezes forem necessárias, perdoe se houver arrependimento por parte dele. Agora pensa, é um padrão muito alto para nós. Nós que somos muito no olho por olho, dente por dente, nós que somos muito de guardar mágoas no coração, nós que somos muito de falar por trás. Essa que é a verdade. Aí os apóstolos, quando Jesus falou isto para eles, percebendo o padrão tão elevado, o cristianismo tem um padrão muito elevado. Os apóstolos disseram, o versículo 5, acho que vale a pena você decorar esse versículo, tá? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Ou seja, Senhor, a gente precisa de fé para fazer isto. Jesus não veio trazer um padrão do mundo melhorado, ele veio trazer um outro padrão totalmente diferente. E nós vivemos num mundo onde a mágoa é normal, onde o rancor está normalizado, onde falar mal das pessoas é normal, ao ponto de quando você resolve perdoar, você é taxado como bobo. E aí muitas vezes as pessoas dizem: eu sou crente, mas não sou bobo, eu sou cristão, mas não sou bobo. Cristo não é questão de ser bobo, é questão de você ter uma postura divina no mundo onde reina o ódio. E Jesus coloca aqui o exemplo da semente de mostarda. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, viva, viva. Não é se acomodar, minha fé é pequena como um grão de mostarda, mas se ela for viva, ela vai crescer. Se você regar, se você fizer, se você obedecer, se você decidir, a sua fé vai aumentar. Se você adubar, se você tirar as ervas daninhas, se você parar de falar mal, de você parar de guardar mágoa no coração, e ela vai crescer. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: trate da tua fé para que ela não fique pequena, para que ela cresça de forma paulatina, gradativa, mas constante.
Senhor, aumenta a nossa fé. Agora, olha só que coisa interessante. Quando ele fala sobre obedecer, um homem tem um servo, um escravo, e aquele escravo faz tudo que o homem pede. Ou seja, o homem tem um escravo que prepara a roupa dele, que prepara a comida dele, que prepara a casa, enfim, é um escravo. Aquele homem não deve satisfação para o escravo, porque ele obedece. E Jesus, ele usa esse exemplo daquela época de escravidão, né? Inclusive a palavra doulos, senhor e servo. Eu sou servo, é a palavra grega doulos, é um escravo. Deus é o dono da minha vida. Deus é o proprietário da minha vida. Esse que é o escravo. O escravo não tem vontade própria. A vontade dele é do seu senhor. E quando eu chamo Deus de meu senhor, eu estou dizendo, o senhor é o dono da minha vida. O senhor manda e eu obedeço. E ele coloca aqui no versículo 10, se você puder grifar esse versículo também, ele é maravilhoso. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. Somos servos inúteis, porque apenas fizemos o que devíamos fazer. Olha só, não há lugar de soberba no reino de Deus. Se você fizer tudo que for ordenado, você ainda tem que se julgar inútil, porque você fez apenas o que foi ordenado. Então Jesus está colocando uma coisa muito importante aqui, sobre você ser humilde, sobre você obedecer e principalmente sobre você fazer a vontade dele. Isso aqui é muito profundo. Aí depois tem a passagem dos 10 leprosos, quando ele estava na divisa da Galileia com Samaria. Os samaritanos era aquele povo que não gostavam dos judeus, não se dava com os judeus. Ele estava ali na divisa, lá no norte de Israel. E apareceram 10 leprosos de longe, porque os leprosos, eles não podiam chegar perto das pessoas e nem entrar na cidade, eles não podiam entrar na cidade, então eles eram pedrejados, por causa do problema da lepra passar, era contagiosa. Aí 10 leprosos disseram: Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade de nós. E aqueles 10 leprosos gritaram de longe. E Jesus disse para eles: vão até o sacerdote e se mostre a eles. Porque quem definia se a pessoa estava curada ou não era o sacerdote. Então eles tiveram que ter fé. Porque se eles entrassem na cidade e continuassem leprosos, eles poderiam ser apedrejados. Então os 10 exercitaram fé e foram. E quando eles estavam indo, só pelo fato de obedecerem Jesus, eles foram curados. Nem chegaram lá no sacerdote. Eles foram curados. E somente um voltou para agradecer. Os outros 9 seguiram a vida. E aquele que veio começou a glorificar a Deus e dizer para o Senhor: muito obrigado. E este homem era samaritano, ou seja, o povo que os judeus odiavam. E Jesus ficou admirado. Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Irmãos, é mais ou menos esta a proporção de pessoas hoje que são gratas. De cada 10 pessoas, eu acredito que 9 são ingratas. As pessoas pedem, mas quando recebem não agradecem. É assim a vida. Infelizmente, isso aí é uma coisa que está no coração do ser humano. O ser humano, por natureza, é ingrato. Eu vi uma vez uma frase que me marcou muito, de que a gratidão é a memória do coração. Quando a pessoa faz uma coisa boa para você, você não esquece. Não é cognitivamente, mas é o coração, o sentimento. E você é grato. Imagina, Jesus deu a vida de volta para aqueles 10. E 9 não voltaram. Aí Jesus olhou para o que voltou e disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Só ele foi salvo. Os 10 foram curados da lepra, mas aquele que foi curado no Espírito e recebeu a salvação de Deus foi aquele que voltou agradecendo. Isso aqui é uma palavra de Deus para sua vida, tá?
Mostre gratidão a Deus não só com palavras, mas com a sua vida, porque Ele tem feito muito por você. Ele livrou você da morte, Ele livrou você da condenação eterna, Ele livrou você do inferno. Então não esqueça das bênçãos dele. Volte para Ele, agradeça-o, siga-o e mostre com atitudes que você realmente o ama e que você realmente tem gratidão no seu coração. Isso é sinal de fé. Aí depois a vinda do reino de Deus, Jesus fala uma coisa interessante aqui no versículo 20, quando certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. A ideia deles era o reino de Deus no povo de Israel de forma política, levando o povo de Israel a dominar o mundo, vamos assim dizer, como Roma dominava naquela época. Roma dominava o mundo. Então, quando o reino de Deus vier, o povo de Deus, que é Israel, vai dominar o mundo, ou seja, nós vamos tomar o lugar de Roma. Essa era a percepção que eles tinham de reino de Deus. Essa era a percepção que eles tinham de instituir-se o reino de Deus na terra. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus chegou. Eu sou aquele que veio trazer o reino de Deus. Eu sou o rei. E Jesus estava colocando sempre de forma espiritual. Por quê? O que adianta a pessoa ter tudo aqui nesse mundo e ir para o inferno? Então ele está falando de uma forma espiritual. O reino de Deus é espiritual, não é com visível aparência. E muitas pessoas ainda não entendem hoje. Pensam que o reino de Deus é ter carros, é ter casas, é ter bens. A prova da bênção de Deus na minha vida é que eu sou próspero. Quando fala próspero, pensa só em finanças, só em coisas materiais. E Jesus deixa bem claro na palavra, esse não é o reino de Deus que eu vim trazer. Eu vim trazer o reino do arrependimento, eu vim trazer o reino da mudança de vida, eu vim trazer o reino onde vocês serão tirados do império das trevas e serão transportados para o reino da luz. Então Jesus deixa muito claro isto. Versículo 24, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago. O reino de Deus está aqui. E quando eu o verei invisível, quando ele vier, como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. E ele diz, preparem-se, estejam atentos. Aí ele dá o exemplo de Noé. Noé, na época do dilúvio, as pessoas viviam, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, trabalhavam até o dia que Noé entrou na arca, fechou a porta e já era tarde demais. Aí ele dá o exemplo de Ló, lá em Sodoma. Ninguém imaginava que ia cair fogo do céu, saraiva, pedras com fogo, ia destruir completamente aquela cidade. Até hoje, naquele local lá, não nasce nada. É a região ali do Mar Morto, é um deserto. A salinidade do mar é 10 vezes maior do que o sal de qualquer outro oceano no mundo. Até hoje, ali se encontra a destruição completa de Sodoma e Gomorra. E as pessoas não atentavam. Até o dia que Deus destruiu. Elas viviam na perversão sexual, viviam trabalhando, viviam comendo, viviam a vida normal. Até o dia que veio a chuva de fogo, saraiva, e aquilo lá virou puro sal e acabou com tudo. O dia e a hora vocês não sabem, mas o reino de Deus virá de uma forma inesperada, então preparem-se. E Jesus fala do arrependimento. Jesus fala da mudança de vida. É esta a ideia do reino de Deus. O versículo
33. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. Ou seja, viver para si, viver para o mundo. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, isso aqui é muito importante você entender, tá? Abra o teu coração. Eu digo a vocês, naquele dia, no juízo final, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Está falando sobre o arrebatamento da igreja. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres, ou seja, pode acontecer a qualquer hora. O arrebatamento da igreja será inesperado e Jesus voltará. E as pessoas trabalhavam, como na época de Noé, viviam na perversão sexual, como na época de Sodoma, e pegou-as todas de surpresa. Por isso que eu digo para você de todo o meu coração, coloca a tua vida em dia. Como aqueles 10 leprosos, tenha mais gratidão. Como quando você percebe que os princípios de Deus são muito elevados, faça como os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Não quero que seja do meu jeito. Se o meu jeito estiver fora da tua vontade, eu me anulo para fazer do teu jeito. Eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar para obedecer, porque não é a minha vontade que prevalece, mas eu sou escravo do Senhor, doulos. Palavra grega, escravo, servo, o Senhor manda. E se o Senhor diz para eu perdoar, eu vou perdoar. Que Deus abençoe muito você. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer porque a tua palavra é viva, eficaz. E a nossa oração é a mesma oração dos apóstolos. Aumenta a nossa fé. O teu padrão é muito mais elevado do que o padrão a Deus que estamos acostumados. O teu padrão é um outro padrão. E nós queremos, ó Pai, viver para te agradar. E precisamos da tua ajuda, senão não vamos conseguir. Precisamos do teu Espírito agindo em nós. Precisamos alimentar nossa fé, por menor que seja, mas que seja uma fé viva, que vai crescer a cada dia com o alimento que vamos dar para ela, com obediência restrita ao Senhor. Vamos regar, vamos cuidar, tirar as ervas daninhas, fazer nossa parte, arrancar o pecado da nossa vida, porque nós queremos ser encontrados, ó Pai, fiéis naquele dia que o Senhor vier. E esse dia não vai nos pegar desprevenidos, como muitas pessoas hoje estão literalmente dormindo, estão mortas espiritualmente. Muito obrigado porque a vida e vida é abundante em nós. Mantenha-nos sempre acordados para vigiarmos os nossos passos, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. E se Deus permitir, amanhã mais uma devocional. Espero você.